Por que Jesus precisava morrer? Essa é uma pergunta que é feita repetidamente. Algumas pessoas sugerem que Jesus seria grande exemplo de alguém que amou a Deus e por isso ele chegou à cruz, ele foi levado à cruz. Outras pessoas sugerem que Jesus era um tipo de revolucionário ou um professor de moral, tipo um filósofo grego, e ele foi levado à cruz por causa da radicalidade dos seus ensinos. Mas, se nos evangelhos nós temos a descrição dos relatos da última semana de Jesus, da sua prisão, julgamento, morte sangrenta, sepultamento e ressurreição no primeiro dia da semana, é o apóstolo Paulo e o autor de Hebreus que vão lançar luz sobre o significado da morte do nosso Salvador. Por que Jesus precisava morrer? Paulo, em Romanos capítulo 3, versos 23 até verso 26, nos dá um vislumbre do que Jesus fez na cruz do Calvário. O texto diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Já tem sido sugerido que esses versos resumem o porquê de Jesus ter morrido. Em primeiro lugar, Paulo destaca que nós éramos pecadores, nós fomos cortados da glória divina, todos nós. Desde o nosso nascimento, nós estávamos em litígio com o único Deus, nós ofendíamos a santidade de Deus por causa do nosso pecado, nós diminuíamos a glória divina por causa do nosso pecado. E Paulo, inspirado pelo Espírito, vai destacar que Deus ofereceu seu próprio Filho para satisfazer a si mesmo, para que ele permanecesse justo, mas também aquele que, por meio de Jesus, oferece a sua justiça pela fé somente aos piores pecadores. Paulo destaca que a morte de Jesus aqui não é um mero acidente. Foi o próprio Pai que ofereceu o seu eterno Filho para morrer no lugar e em prol de pecadores. E essa morte é uma morte eficaz, ou seja, o fato de que Cristo morreu por pecadores assegura que aqueles pelos quais ele morreu serão de fato justificados, redimidos e propiciados. Isso é muito poderoso. Em outras palavras, o que Paulo destaca para nós aqui, usando imagens do mundo jurídico, do mundo sacerdotal, do mundo do templo, do mundo do comércio de escravos, é que nós, se cremos em Jesus, na morte de Jesus, em nosso lugar, em nosso favor, nós somos comprados do maldito mercado de escravos, somos comprados do julgamento da lei, da ação demoníaca e do diabo. Nós fomos declarados justos pelo que Jesus fez na cruz, em meu lugar e no seu lugar, pecadores, e nós fomos cobertos pela santidade de Jesus, agora que nós recebemos ele pela fé. O que ofendia a Deus, o nosso pecado que ofendia a Deus, foi propiciado, foi apagado agora da presença do Senhor. Essa obra de Deus em Cristo, em 33 depois de Cristo, é tão poderosa que ela também se manifesta àqueles que viveram antes de Jesus. A obra de Jesus cobre os santos do Antigo Testamento, os patriarcas, os reis, os profetas, homens e mulheres simples que viveram pela fé no servo, pela fé no Messias, também são cobertos pelo sacrifício do Messias feito no tempo e no espaço. Por que Jesus precisava morrer? Porque nós somos pecadores, nós ofendemos a glória e a majestade divina. Deus enviou seu Filho para satisfazer e aplacar a sua ira e satisfazer a sua glória e sua santidade. E todo aquele que confia em Jesus, ele é justificado, ele é redimido, ele é propiciado, tudo pela fé somente. E essa obra tão poderosa que, mesmo ocorrida no tempo, cobre até mesmo aqueles que viveram antes do nosso Salvador, e Paulo vai tratar disso em Romanos 4, mostrando como Abraão, Moisés e Davi foram beneficiados pela grande obra de Jesus ocorrida no limiar da história, na plenitude da história. Celebre essa Páscoa, relembre o sacrifício poderoso de Jesus na cruz. A sua morte foi vitória, a sua morte não é derrota, a sua morte é eficaz, é poderosa para nos salvar de pecados. E no domingo, logo cedo,
traga no coração o fato de que Jesus não ficou preso no reino dos mortos. Ele ressuscitou corporalmente. Isso sela a obra que ele fez na cruz do Calvário.